Nós vamos usar aqui um calendário do Google para você começar a fazer a sua organização dos blocos do tempo, tá bom? Então, blocos do tempo, ele parte do pressuposto que você vai distribuir a rotina do seu trabalho, a rotina da sua vida em blocos ao invés de atividades individuais. Isso vai te ajudar a se organizar melhor e ter mais clareza de como distribuir as tarefas no seu dia a dia e ter mais controle com relação ao seu tempo. E acho que além de ter controle, outra coisa que vai te ajudar bastante é o fato de que você vai ter mais tranquilidade de quando você está fazendo uma tarefa, você sabe que outra tarefa que é importante vai ser realizada em algum outro bloco. Então, vamos lá. Estou aqui no Google, você pode usar caderno se você preferir, você pode usar uma agenda física, você pode usar outra ferramenta de calendário que não seja o Google. Isso aqui não é o mais importante, a ferramenta que você usa, mas sim a lógica por trás disso, tá? A visualização está na visualização de semana, que fica mais fácil, não na de mês, na de semana. E a primeira coisa que a gente vai fazer é travar aqui blocos que são importantes e que não devem ser ignorados. Uma coisa que eu gosto de fazer a primeira coisa é bloquear a minha rotina do sono, porque dormir é muito importante para mim. Então, vamos supor que você quer dormir no total 8 horas por noite, vamos supor que você consegue fazer isso. E aí você quer ir para a cama, você quer estar dormindo ali por volta de umas 10h30. Então, você vai dormir aqui às 10h30 até às 6h30 do dia seguinte. Então, você vai clicar aqui, por volta desse horário, clicar em mais opções e você vai colocar sono. Com relação ao calendário que você vai utilizar, você pode usar o que você quiser. Aqui eu vou usar o calendário padrão que a gente tem e eu vou colocar o total de horas, no caso aqui das 10h30 às 6h30, todos os dias. Eu posso trocar de cor também, então vamos supor que toda rotina que for uma rotina de autocuidado, for sobre mim mesma, sobre você mesmo, a gente vai colocar nessa corzinha aqui, Flamingo, e eu vou salvar. Então aqui você já tem uma boa ideia de que esses horários estão travados e tudo vai acontecer da sua rotina, do seu trabalho, vai acontecer dentro desse intervalo que você não está dormindo. Como eu tô gravando isso no final da semana, tá tudo aqui com essa corzinha mais clara, vamos para a próxima semana, vai estar assim, a gente planeja a partir da semana que vem, não dessa semana, tá bom? Beleza, então como você pode fazer aqui? Aqui você vai colocar as coisas que você não consegue alterar. Vamos supor que você tem um horário fixo de trabalho, então você está trabalhando das 9 até as 5, até as 6 da tarde. A gente vai travar esses blocos também, mas a gente não vai colocar o que você vai fazer em cada um deles. E nós vamos deixar aqui o intervalo para o almoço. Então, o primeiro bloco das 9 até a 1. E por enquanto a gente vai chamar bloco de trabalho, tá? Para facilitar e depois a gente poder mover essas coisas de lugar, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui das 9 da manhã, que é a hora que você começa, até a 1 da tarde, e aí vou colocar que ele se repete. Peraí, que eu comecei no domingo aqui, nós queremos na segunda. Então, clicar de novo, mais opções, das 9 a 1, e esse repete semanal toda segunda. E a gente depois vai repetir isso para os outros. Não precisa de notificação, inclusive vou tirar do outro. E aqui, como vai ser bloco de trabalho, eu vou deixar essa corzinha aqui, lavanda. Vamos salvar, colocar o nome. Depois a gente vai dar nomes para cada um desses blocos. Vamos duplicar o bloco e agora a gente vai chamar ele de bloco de trabalho 2. Vamos colocar ele, supondo que você tenha 1 hora de almoço, vamos colocar ele das 2 até as 6. Semanal cada segunda, salvar. Beleza. Agora nós vamos fazer isso para os outros blocos também. Vou trocar aqui para terça-feira, cada terça. Aqui bloco de trabalho 3. Vou chamar só de bloco de trabalho, depois a gente muda. Mudei de ideia, vamos chamar um bloco de trabalho manhã, outro bloco de trabalho tarde.
Beleza, então esses aqui são os seus blocos de trabalho e você tem aqui o seu bloco de almoço. Se você quiser, você pode adicionar aqui almoço sem notificação, mudar a cor para outra cor se você quiser. E aqui pode ser todos os dias de segunda a sexta, depois você muda ele individualmente se você quiser. Vamos salvar. Tá começando a ficar bonitinho. E a gente começa a ter um pouco mais de noção como que tá aqui nossa rotina. Beleza. O que mais que você vai ter aqui que é travado? Vamos supor que você tá fazendo algum curso, você faz academia. Aqui são os dias que você vai colocar as suas atividades. Então, você acorda às 6:30 da manhã. Aqui é um curso para trabalho remoto. Então, a gente está assumindo que você está trabalhando ali de casa. Então, vamos colocar que você acorda, você tem um tempinho aqui para sua rotina de autocuidado, uma meia hora de rotina de autocuidado, academia. Você começa a pensar, o que eu consigo fazer nessas 2h30 que eu estou aqui antes de trabalhar? O que é que eu quero fazer aqui? Então, vamos supor que você queira fazer atividade física de manhã. A tua atividade física, ela não é só ir para academia. Você tem que se vestir ali. Aí você vai para a academia. Quando você volta, provavelmente você vai tomar um banho também. Então é importante entender como você gosta de fazer isso. Vamos supor, aqui no meu caso, o que eu faço? Eu acordo, eu vou escovar meus dentes, vou trocar de roupa, beber uma água, dou uma arrumadinha ali na cama e aí eu vou para a academia. Volto, tomo um banho e depois eu tomo um café. Legal. Então, o que eu vou fazer? Quando eu fizer essa distribuição desses blocos aqui em cima, eu vou distribuir ele em dois. Uma rotina, que eu vou chamar aqui rotina de atividade física, vou chamar de academia. E aqui eu vou colocar que eu faço atividade física 3 vezes por semana. Vamos ser mais razoáveis. Acordo umas 6:30, vou escovar os dentes, vou me arrumar. Ali eu preciso deixar uma gordura. É sempre bom deixar uma gordura quando a gente faz esse planejamento, porque imprevistos acontecem. Né? Então, vou colocar que das 6:30 até as 8 eu já vou ter feito tudo isso, feito academia e tomado um banho. Vai ser essa aqui a minha rotina. Se você quiser, você pode até colocar aqui quais são as coisas que você acha que você vai incluir nesse bloco. Você precisa colocar essas coisas aqui? Não. Por que ajuda? Porque se você esquecer, se você precisar lembrar o que você queria colocar aqui dentro, você coloca. Acordar com calma, que é importante para mim acordar com calma. Se você quiser, você pode colocar escovar os dentes. Eu não vou colocar aqui na academia. Banho. Beleza. Isso para mim entraria na categoria de autocuidado, mas se você quiser, você pode criar uma cor específica para você conseguir visualizar aqui que esse aqui é um bloco diferente. E vamos supor que você não faz academia no seu prédio. Então você vai precisar de um tempinho para você conseguir ir e voltar. Então aqui uns 10 minutos, supondo que você está fazendo academia perto da sua casa e que mais um tempinho de transporte. Se você quiser, você pode até colocar o tempo mais ou menos aqui. Então, vamos supor que você vai levar uns 10 minutos aqui, mais uns 10 minutos de tomar um banho, supondo que você vai tomar banho na academia. Também pode inverter isso e tomar seu banho em casa. Pode ser também. Coloca aqui uns 10 minutos também. Academia. Geralmente 1 hora, né? Vamos ver se vai dar tempo. E aqui você começa a entender o que dá tempo e o que não dá. Então, olha só, tem 1h30. Se a academia for 1 hora, for 10 minutos de transporte, 10 para ir, 10 para voltar e mais 10 de banho, aqui eu acordar com calma já fica um pouquinho mais complicado. Então, teu treino para poder dar certo, ou ele vai ter que ser mais ou menos por volta de uns 50 minutos, ou você vai precisar aumentar um pouquinho o tempo aqui. Vamos aumentar isso aqui mais uns 15 minutos para poder dar tempo de você fazer as coisas com calma. Isso aqui é um planejamento que você vai testar e vai ver se funciona, tá? Então, aqui eu tenho 1h30 certinho para você poder fazer as coisas e eu tenho aqui mais uns 15 minutinhos pra você poder acordar com calma aqui. Aí você redistribui isso de acordo com o que funciona. E aqui é interessante, por exemplo, não dá certo, não consigo. Tua academia vai ter que ser menos tempo, vai ter que ser uns 50 minutos, 40 minutos. E aí isso já vai impactar a tua rotina de treino.
Então, vai ter que planejar o treino levando em conta isso. Não adianta você fazer um planejamento numa academia de 2 horas que você não vai conseguir sustentar. Então, você já começa a ter mais controle com relação a isso aqui. Vamos colocar isso aqui para se repetir semanal, cada segunda, e depois a gente vai duplicar essa atividade para os outros dias que você vai fazer. Vamos supor que você faz segunda, quarta e sexta. Pronto. Então, legal. O que aconteceu aqui? Eu tenho academia. E eu tenho 45 minutos para tomar um café com relativa calma. Vamos supor que você faz o café em casa, ou você toma um cafezinho ali, não importa muito bem, ou você sai da academia e toma um café, ou de repente você não toma café e esse aqui é um tempo que você tem de respiro. Aqui é uma rotina meio que padronizada para a gente poder ter uma ideia. Então, vou colocar aqui espaço para café. E eu vou colocar tudo que for relacionado com a alimentação, com essa parte aqui. Só que aqui vão ser 45 minutos só. Então, das 8h15 até as 9 horas. Se repete toda segunda. E aí a gente vai duplicar isso aqui para os outros dias. Nialda, por que você não colocou todos os dias da semana aqui? Porque eu vou dar um exemplo em que você faz outras atividades outros dias e aí fica mais fácil você mover esses blocos no seu calendário se você tiver lançado eles individualmente. Você vai ver com mais clareza daqui a pouco o que eu quero dizer. Beleza. Sua rotina, ela não precisa ficar assim 100% preenchida. Se você quisesse, você poderia ter deixado vazio aqui assim. Depende muito de como você gosta de ter essa sua rotina. Então, não supor que é isso. Segunda, quarta e sexta, você tem esses intervalos aqui, tá? E o que você faz aqui nas terças e nas quintas de manhã? Você que sabe, pode ser um dia que você acorda mais tarde, pode ser um dia que você estuda. Aqui eu não estou levando em conta, por exemplo, se fosse rotina de levar os filhos na escola. Se você tivesse que levar seus filhos na escola, provavelmente essa academia estaria aqui mais à noite, tá bom? Então, o grau de complexidade vai variando de acordo com a complexidade da sua vida e quantas pessoas estão sendo levadas em conta aqui, tá? Nós sabemos que essa pessoa aqui, idealmente, ela vai tomar café da manhã, almoço e vai ter janta também. Então, a gente vai ter aqui o café da manhã, outros dias. Então, vou clicar aqui, vou criar outro café da manhã, porque afinal de contas é a refeição mais importante do dia. Só que na terça e quinta, nesse cenário que a gente está fazendo, é tudo mais tranquilo. Então, eu vou salvar aqui, vou duplicar para quinta. Está duplicado e você tem aqui um intervalozinho de 1 hora. E vamos supor que nesse intervalo aqui de 1 hora, você vai ler livros, ou você vai estudar, ou você vai escrever. Você tem alguma coisa aqui que é para você e que te faz bem, que você gosta. Aqui é um intervalo que você pode fazer isso. Então, vamos supor que um desses dias da semana você está fazendo sua aula de inglês. Então, a tua aula de inglês vai ser aqui, ó, das 7 às 8. Você faz inglês uma vez por semana e aqui nesse outro aqui é um dia livre para estudos. Então, eu vou colocar aqui também. Porque não adianta você só... E aqui você pode colocar as várias coisas que você pode possivelmente fazer, mas o que mais importante é que você está levando em conta ali blocos que são importantes para você. Legal. Nialda, você deixou esse intervalozinho aqui. Por quê? Você pode acordar com calma. Se você quiser, você começa um pouquinho antes, você começa um pouquinho depois e você faz essa atividade. Mas a tua rotina aqui fechou. Acabou de trabalhar e tudo mais. O que acontece à noite aí na sua rotina? Qual que é o tempo que você tem para você e as coisas que você tem que fazer? Então, provavelmente tem coisas da casa que você precisa fazer, que precisam ser arrumadas. Esse aqui é o melhor local para fazer isso? No teu trabalho você consegue ter um bloco de almoço maior? Então, vamos supor, isso aqui você faz um almoço mais estendido, você lava as coisas, arruma as coisas da sua casa e o bloco de trabalho é depois. Isso aqui vai acontecer de acordo com a tua rotina. E é por isso que é interessante o bloco de tempo. E aí é legal você colocar realmente as coisas que são travadas aqui primeiro,
tá? Então, aqui na prática, você tem 1, 2, 3, 4 horas aqui que ficam livres para você poder colocar e fazer suas outras atividades. E aqui é legal você ser realista. Por exemplo, eu gosto, sempre que eu saio do trabalho, eu gosto de passar um tempo assistindo seriado, e aí eu preparo a janta, e aí eu vou fazer minhas coisas, eu vou no supermercado. São rotinas mais livres. Então, essas coisas você pode ir colocando aqui e colocando de acordo com a sua necessidade. Então, vamos supor que você vai no supermercado uma vez por semana, e para você é mais conveniente fazer esse tipo de coisa de segunda, porque aí você já se planeja para a semana toda. Você coloca aqui. Ou, de repente, você gosta de fazer compra no sábado de manhã. Você pode lançar suas compras aqui. Eu vou fingir, só para deixar esse calendário mais interessante, vou fingir que todas essas coisas tem que fazer de segunda a sexta, porque sábado e domingo você costuma viajar, e você fazer esses planejamentos sábado e domingo fica complicado, tá bom? Então, vamos tentar encaixar as coisas aqui dentro. Vamos colocar a janta. Então, você comeu ali por volta da 1, às 6 você já deve estar morrendo de fome. Então, vamos colocar aqui que por volta de umas 7 você tem janta. Só que você prepara a sua comida em casa, porque a gente tá querendo dificultar aqui sua rotina. Então, você vai precisar começar aqui sua rotina por volta de umas 6h30, esse é até você comer e assistir seus seriados, fazer suas coisas, vai ser aqui 1h30, jantar. Nialda, precisa de mais tempo. Coloca mais tempo aqui, não tem problema. Vamos colocar aqui o Flamingo, e ele vai se repetir de segunda a sexta. Essa rotina, não. De segunda, vamos personalizar. De segunda a quinta, que sexta você gosta de sair. Segunda, terça, quarta e quinta, você faz isso. Vamos salvar. Uau! Então, aqui já tá desse jeito. E esse bloco aqui, nós vamos colocar do tipo sair. Vida social. Você pode brincar e dizer assim, mas eu não tenho vida social. Não, é só pro nosso exercício aqui, tá bom? A partir de umas 7 até umas 10. A Nialda vai ficar até muito mais tarde de sexta. Você vai ajustar isso aqui depois, tá bom? Colocar aqui vida social. Colocar um pertinho. Bem bacana, bem legal aqui. E aí, esse ajuste aqui, vamos falar, esse aqui vai ser um dia que eu vou acordar mais tarde. Não tem problema, você não tem que ficar ajustando isso aqui 100%, essa questão do sono. Né? Esse aqui é um dia que funciona bem, porque você sai na sexta, acorda tarde no sábado, se for possível, as coisas funcionam. Então tá, eu tenho aqui a minha rotina do jantar, eu tenho aqui essas coisas, eu tenho que dar uma arrumada na casa, eu gosto de dar uma arrumada na casa antes da janta, depois da janta, como que eu faço isso? Vamos supor que você quer dar uma arrumada antes. Então, vou dar uma arrumada aqui. Casa. Vamos colocar isso aqui com cinza. Salvar. Se você faz isso todo dia, provavelmente você não precisa de 1 hora. Mas vamos colocar aqui 1 horinha para você fazer isso, porque ninguém faz as coisas ali 100% o tempo todo desse jeito, tá? Então, a gente organizou aqui, tem esse intervalo, você quiser, você pode acrescentar também uma rotina de cuidado pessoal, que é tomar seu banho com calma no final do dia, passar um creme, cuidar do seu cabelo, fazer alguma coisa. Aqui você vai colocar o que você achar mais interessante, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma meia hora antes de dormir, para poder dar uma desacelerada. Aqui eu tô assumindo que vamos descer esse aqui pra cá. Olha o que aconteceu. Pegou aqui na sexta, tá vendo como muda tudo de uma vez? Aqui, vamos personalizar pra ser de segunda a quinta. Não que você não precise cuidar de sexta, só pra ficar mais organizado. E vamos deixar esse espaço vazio aqui para imprevistos. Tá, esse aqui foi o nosso bloco inicial, no qual você está começando a jogar as tarefas, os blocos do seu tempo aqui, mas você não está fazendo isso de forma super detalhada, só para você ver aonde está colocando as coisas. O que vai acontecer na sequência? Sua vida vai acontecer, você tem as suas demandas do trabalho. Então, aqui você pode ir aos poucos entendendo o que acontece nessas coisas. Você pode fazer usando tanto o Google Agenda, como não usando. Então, aqui você poderia criar outras atividades dentro e depois, eventualmente, ir deletando esses blocos aqui se fizer sentido. Vamos supor que a tua empresa, ela começa todo dia, ela tem uma reunião que é um stand-up meeting,
que acontece toda vez por volta das 9 da manhã. Então, vocês começam o dia já com uma reunião. Isso é uma coisa que não tem como mudar. E você pode colocar dentro desse bloco aqui. Tem duas formas que você pode fazer isso. Você pode clicar aqui em editar e você pode colocar detalhadamente que às 9 da manhã você tem um meeting e salvar apenas esse evento, todos os eventos, se fizer sentido. Eu vou salvar esse evento aqui só. E aí você consegue ver o que tem dentro dele se você clicar. Mas, como eu gosto de fazer particularmente assim, uma vez criei aqui esse bloco para você entender como as coisas funcionam, mas você pode criar outra atividade. Então, você pode clicar aqui e colocar aqui, ó, daily, né? Eles gostam de chamar de daily. E nós falamos coisas do trabalho, vão ficar roxinhas. Eu vou clicar aqui em salvar, mais opções. Ela se repete todo dia, de segunda a sexta, das 9 às 10. Então, eu já sei que aqui, no meu bloco de trabalho, eu posso descer ele. E aqui eu vou ajustar. E agora ele tem livre, né? Já fiz aqui para todos. Legal. Então, o que eu fiz agora? Eu dividi esse bloco em outras atividades. Então, eu sei que no meu trabalho eu tenho essas reuniões aqui sempre. Me sobrou aqui 3 horas de trabalho. Mas eu sei que eu preciso ter um bloco de respostas. Então, depois das reuniões, eu sempre preciso entrar, checar e-mail, checar as mensagens no Slack, eu preciso ver toda essa parte de comunicação e ela toma bastante tempo. Aqui é o momento que você tem que tomar uma decisão, tá? E vai depender da rotina do seu trabalho. Se a rotina do seu trabalho for algo que requer que você comece o dia já respondendo as mensagens, você vai colocar aqui, logo depois dessa reunião, para fazer um bloco de respostas. Então, a gente vai mover esses blocos aqui mais uma vez. Devia ter feito isso aqui tudo junto. E você vai criar algo que você vai chamar de bloco de resposta. Então tá, então eu tenho a minha daily, na sequência eu faço um bloco de respostas. E aí você vai ter que ver se o bloco de respostas precisa ter 45 minutos, meia hora, quanto tempo você vai levar respondendo essas coisas. Aqui nesse cenário eu vou assumir que você vai passar meia hora respondendo fazendo esse bloco de respostas e tudo mais. Ninguém consegue fazer tudo isso, fazer daily, bloco de respostas e tudo, e já entrar num trabalho profundo, um trabalho focado, sem ter nenhuma pausa. Então, aqui eu vou deixar esse intervalo aqui de respiro, que pode ser uns 10, 15 minutos. Para você dar uma respirada, vamos arrastar isso aqui para cima. Então, aqui eu vou ter, de fato, tempo para poder fazer um trabalho focado, 2h30, mais ou menos, e olhe lá, por dia, na parte da manhã. Porque minha primeira hora e meia do dia de segunda a sexta é focada em reuniões. Aí aqui a gente pode mudar o nome desse bloco e a gente pode chamar ele de trabalho focado. Tá, Nielda, o que eu vou fazer com esse trabalho focado? Vai depender do seu projeto e vai depender do que acontece cada semana. Então, esses daqui, eles são blocos que você vai mudar o nome deles de acordo com o que for conveniente. Então, vamos supor que você está trabalhando em 2 projetos e você precisa dar prioridade para um em relação ao outro. Então, um é mais prioritário do que o outro. Talvez você queira começar com ele no início da semana. Então, você vai colocar aqui projeto 1. E aí, na terça-feira, você também está trabalhando no projeto 1. Eu, particularmente, não gosto de ficar dando nomes aqui. Eu gosto de deixar aqui como foco. Tem até uma categoria que é bem legal aqui. Não é aqui. Se você tiver com o Google Empresarial, provavelmente tem uma opção aqui já chamada de foco. É que nesse aqui, como não é o Google Empresarial, não vai ter.
Mas aqui é um momento que você tem focado para você fazer suas atividades. E aí em outra ferramenta, que pode ser o seu Slack, pode ser o Asana, você vai saber, porque você não vai finalizar seu trabalho aqui, é só para você saber para que esse tempo está dedicado. Então, eu chamaria isso aqui de foco. Tá, e na parte da tarde o que eu vou fazer? Aí você vai também organizar as suas rotinas. Vamos supor, aquela semana eu tenho reuniões só na parte da manhã, mas na outra, na semana que vem, eu vou ter reuniões na parte da tarde. Você marca. Eu gosto, sempre que possível, mas isso depende muito do papel que você desempenha na tua empresa. Eu gosto de ter um dia ou um período que está disponível para reuniões. Então, aqui você pode reduzir. Vamos supor, você gosta de fazer reuniões depois, mais para o final do dia ou mais para o início do dia. Geralmente as empresas tendem a ter bastante reunião no final do dia. Então vamos supor aqui que nesse cenário você sempre deixa disponível aí umas 2 horas de segunda. Então você sempre deixa aqui disponível de segunda, terça e quarta, esses horários para as pessoas poderem marcar reunião com você. E aí você pode colocar aqui uma parte de agendamento de horários. Então você pode colocar aqui reuniões. E as pessoas podem marcar reunião com você, tá? Então aqui das 5 às 6, de terça, quarta, vou clicar no mais, se você clicar aqui em copiar, ele copia o padrão. Então aqui são horários que estão disponíveis que as pessoas podem agendar contigo. As reuniões elas são geralmente de 30 minutos, vamos ser práticos. Então a pessoa pode marcar alguns horários aqui contigo e a pessoa pode marcar a partir do dia 13 de outubro. O tempo máximo de antecedência que elas podem marcar é 10 dias. Tempo mínimo de antecedência 24 horas. Aí você coloca o tempo. E aqui então, reuniões comigo. Vamos colocar aqui. Coloca só reuniões. Clicar aqui em próxima. Não precisa ter foto, então eu vou colocar aqui uma descrição. O legal é que aqui a pessoa já recebe um link da sua videoconferência de forma automática. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto do Google Calendar para isso. Vamos deixar sem descrição mesmo. Salvar. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Esses são horários que estão disponíveis para as pessoas marcarem reunião com você e você visualiza. Se ninguém marcar reunião, você continua trabalhando e fazendo outras coisas. Caso contrário, você sabe que tem a reunião aqui. Nem sempre isso é possível, mas é sempre ideal que a gente consiga ter blocos em que a gente sabe, já tem previsto que algumas coisas vão acontecer, porque caso contrário, você está sempre à mercê do outro. Então, vamos supor que você não tem um intervalo que é específico para reuniões. Quando a pessoa quer marcar uma conversa com você, ela vai querer marcar aqui no meio do seu trabalho de foco, você aceita, e atrapalha o teu fluxo. Por que isso acontece? Porque leva um tempo para a gente poder entrar em foco. Só porque está escrito foco aqui, não quer dizer que você terminou de responder as pessoas e você já está focado. Provavelmente, você vai responder, nos primeiros minutos você ainda está pensando em outros problemas. Aqui por volta das 11h30, você está começando a produzir alguma coisa de grande qualidade. Então, se você é interrompido bem no meio, a sua produtividade cai muito. E isso é muito delicado. Então, novamente, você pode formatar isso aqui da forma que for melhor. As reuniões podem ser todas na parte da manhã, vai de você. Mas esse aqui é uma boa abordagem. Na metodologia que eu gosto de fazer, eu gosto da sexta ser um bom dia para fazer revisões. Então, eu tento fazer tudo o que é de importante no início da semana e eu deixo mais para o final da semana para revisão. E, se possível, reuniões. Mas nem sempre eu tenho controle com relação a isso, por isso que eu já coloquei aqui esse detalhe. Então, o que eu faria? Esse bloco de trabalho aqui, no final do dia, eu passo a parte do foco aqui, mais ou menos, para essa parte das 4. E eu crio um outro bloco de revisão e planejamento da minha semana.
Se você faz uma revisão e planejamento toda semana, as chances são que você vai levar pouco tempo para finalizar. Mas aqui, para esse cálculo, nós vamos colocar aqui por volta de 1h30. Por isso que... Opa, deixa eu editar. A gente vai fazer isso semanal a cada sexta. Vamos deixar aqui. Então, essa aqui é como funcionaria a sua organização. O que muda? Aqui nessa revisão, você vai seguir os passo a passos. A gente conversa sobre isso numa próxima aula. Mas, basicamente, a lógica é: você vai ver o que deu certo na sua semana, porque pode ser que algumas coisas tenham mudado. Por exemplo, essa reunião não aconteceu. Essa reunião aqui não rolou. O bloco de resposta acabou sendo uma coisa enorme. Teve que durar 1h30, porque teve um grande problema, tive que responder um cliente e tudo mais. As reuniões, elas subiram para cá, e aí o meu bloco de trabalho desceu para cá. Não importa o que aconteceu. E às vezes você nem vai ter mexido tanto nisso daqui, mas você vai não só olhar para ver o que teve essa semana e você vai mudar de ordem, quanto você vai olhar a semana seguinte. Então vamos supor que essa semana aqui, e uma coisa que eu gosto é pintar de vermelho o que não deu certo e pintar de verde o que deu certo, porque aí no final, vamos supor que as coisinhas do trabalho, se você tiver tempo, você pode vir aqui marcando. Provavelmente você não vai ter tempo, porque todo mundo é ocupado, mas é só pra você saber que você pode fazer isso. Você vai na semana seguinte: essa semana eu não consegui fazer inglês, tive um cancelamento. Na semana que vem, ao invés do estudo, eu vou ter a reposição de inglês. Eu vou fazer aqui uma reposição. Vou fazer uma reposição do inglês, então vou colocar aqui. É algo pontual, mas eu vou deixar aqui. Colocar a corzinha azul. E o meu estudo e leitura, das duas uma, ou ele não vai acontecer, e aí eu posso ou pintar ele de vermelho para ter um registro de que ele não vai acontecer, ou eu posso deletar esse evento, ou eu posso mover ele para outro lugar. Então, vamos supor, essa semana aqui eu vou mover o meu estudo aqui, para quarta noite. Eu vou estudar na quarta noite, é isso que eu vou fazer. Então, essa é uma possibilidade também. Tô dando só um exemplo simples do que você pode fazer. Legal. Também pode acontecer de que tem um feriado. Então, semana que vem vai ter um feriado e tudo isso aqui vai pro beleléu. Não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. E aí, por conta disso, o dia vai ser corrido. Tem aqui um dia de descanso. E aí, por conta disso, a segunda-feira vai ser muito corrida. E eu não vou disponibilizar reunião, porque eu vou ter que adiantar muita coisa do trabalho aqui na segunda, porque na terça eu vou ter feriado. E aí você consegue ficar tranquilo no seu feriado. Aconteceu coisa aqui da minha vida. Então, vai ter uma festa que vai estar aqui. Eu vou mudar de lugar, porque eu vou visitar meus amigos e vou ter um aniversário. Você coloca aqui, aniversário. E você vai organizando. Então, o conceito do bloco do tempo é exatamente essa capacidade que você pode arrastar as coisas de acordo com o que ela faz sentido, para que você consiga visualizar para onde seu tempo está indo. Cuidados importantes é não tentar controlar cada segundo. O bloco do tempo aqui está dizendo que tem foco, mas não quer dizer que você vai fazer essa sua atividade, você vai ficar 2h30 focado no computador. Dificilmente você vai fazer isso. Então você vai levantar, você vai beber uma água, você vai se alongar. Mas isso aqui nesse calendário, você não vai colocar esse nível de detalhe, a não ser que você realmente precise lembrar do que você precisa fazer aí. E aí você coloca essa descrição. O Google não é um local que eu recomendo para você gerenciar suas tarefas. Existem outras ferramentas interessantes para isso, como o Todoist, existe o Asana, como eu falei, existem o Notion, se você quiser fazer seu sistema por lá. Aqui é um local que você visualiza seu calendário, visualiza como seu tempo está distribuído. Você pode, essa semana aqui por conta disso eu vou ter que ir na academia ainda mais cedo, porque eu vou começar a trabalhar mais cedo. Eu tive que trabalhar até mais tarde. Você trabalha até mais tarde e aí você vai organizando essas coisas. Nielda, meus blocos eles são menorzinhos, então eu faço um bloquinho aqui. E aí eu tenho outra coisa que acontece aqui no meio.
distribuir ele. Esse aqui são apenas modelos para você seguir. Mais importante é você entender qual que é o melhor fluxo. E também, em geral, funciona melhor você fazer coisas que se encadeiam um na sequência do outro, próximo delas, porque você já vai estar com foco naquele tipo de atividade. Então, por exemplo, interromper no meio do fluxo do seu trabalho. Vamos supor que você está trabalhando de casa e aí você tem total flexibilidade. E aí você vai ter aqui seu bloco de foco, seu almoço, aí você trabalha 1h30 e aí você coloca a academia aqui. O que vai acontecer? Você vai ter trabalhado aqui, aí você vai para academia, tua academia vai ter que ser pouquíssimo tempo, porque aí você vai voltar, e como que você vai conseguir produzir bem aqui? Fica complicado. Então, o ideal é você levar em conta que toda atividade requer energia, requer tempo, requer atenção, e você precisa fazer ela com o tempo necessário para aquilo, para você não se sentir pressionado, não se sentir pressionada, tá bom? No início bate um pouco de desespero em ter coisas que não estão planejadas, né? Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com esse tempo. Tá tudo bem. Eu consegui adiantar as tarefas e aqui eu tô com mais tempo livre. Maravilha. Faz parte do processo, eventualmente. No início, tudo parece ser muito demorado, tudo parece que não dá tempo, mas organizando direitinho, dá. Então, essa aqui foi a aula sobre como criar seus blocos de tempo usando o Google Calendário.